Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações do Musset, quadro onde eu reúno diferentes informações num vídeo só para você ganhar tempo e ficar bem informado do que acontece no Santos. Confesso que em alguns dias é um pouco mais difícil fazer esse vídeo para vocês, nem sempre os dias são movimentados, mas eu tento, na medida do possível, buscar informações novas, as atualizações que eu prometo aqui, para que vocês curtam os vídeos como geralmente ocorre. Em outros casos, quando faltam informações, eu trago o História do Setorista, como eu trouxe na hora do almoço desta terça. Se você não assistiu, volte lá para assistir. Nos próximos dias também devo trazer outros vídeos de opinião, vídeos com a Gabi, enfim, para que vocês tenham conteúdos diversos e a gente não dependa apenas das informações do dia a dia, porque nem sempre temos muita coisa a gravar. Mas hoje temos assuntos novos. Temos a lesão do Vitor Hugo, infelizmente, as situações físicas do Ilharão e do Gabriel Bontempo, e também alguns bastidores sobre a entrevista polêmica do Gil para a Record, tá? Peço rapidinho para que você se inscreva no canal, mas eu dou aquele recado completo mais pro final do vídeo, porque eu já falei muito e eu sei que vocês querem informação. Vamos lá. Começando sobre Vitor Hugo. Lesão no adutor direito. O Santos, como de praxe, não informou o grau nem prazo de recuperação, mas eu ouvi que são lesões no aspecto muscular semelhantes com as do Neymar e do Bontempo. Não são lesões nem muito simples e nem graves. Algumas semanas fora, foi a frase que eu ouvi das minhas fontes. Então o Vitor Hugo é no mínimo desfalque aí para os jogos contra Grêmio e Bragantino. Na sequência deve continuar fora também. Acredito que não dá para pensar no Vitor antes do clássico contra o Corinthians em outubro, mas vamos ver a evolução diária. Cada corpo é um corpo, cada lesão é uma lesão, mas o que me disseram é que é uma lesão intermediária e que ele vai ficar sim algumas semanas, no plural, fora. Uma baixa considerável para o Santos, né? O Vojvoda estava acertando esse meio campo, o Barreal entrou no lugar dele, vamos ver se será o Barreal escolhido para a partida contra o Bragantino. O Vojvoda ainda não esboçou o time, né? Tá bem longe da partida. Ao longo da semana ele vai trazendo esses sinais e eu trago aqui para vocês qual que é a provável escalação. Outras duas situações físicas. Arão e Gabriel Bontempo. Vamos lá. O William Arão treinou normalmente hoje. Sim, o William Arão treinou sem limitações, fez o treino com bola, está recuperado da lesão na panturrilha, causando otimismo lá no CT Rei Pelé. E aí eu ouvi isso, né? Ah, o Ilharão treinou normalmente. Eu falei, pô, fez o treino inteiro com bola? Sim, treino inteiro com bola. Eu falei, pô, que legal, joga contra o Bragantino? A resposta foi, calma, não é bem assim. Vamos avaliar. Já teve casos em que o Arão evoluiu e regrediu dessa lesão, mas de uns dias para cá o Arão tem setinha para cima, tá progredindo, tá evoluindo, não tem apresentado queixas novas. Então sim, existe chance do Arão ser relacionado para o jogo contra o Bragantino, talvez no mais tardar contra o Grêmio, mas fato é que o William Arão finalmente evoluiu na recuperação dessa lesão na panturrilha e está perto de começar de fato a sua passagem pelo Santos. Já o Gabriel Bontempo ainda não avançou o suficiente e treinou nesta terça nas dependências do CT Pelé. Academia, fisioterapia, ele não foi a campo, não começou a transição, como Rodrigo Zogaib, coordenador do Departamento de Saúde, disse na entrevista para a Santos TV. Falou que a recuperação da lesão dele duraria de 14 a 20 dias. Chegamos ao 20º dia e o Bontempo ainda não foi a campo. Então não dá para contar com o Bontempo contra o Bragantino. Também acho difícil para a partida diante do Grêmio. Vamos esperar a evolução. Às vezes a gente se surpreende, mas a transição costuma durar alguns dias. Como o jogo do Grêmio está mais próximo, né? Não vai ter semana livre entre Bragantino e Grêmio. Acredito que o Bontempo seja desfalque por pelo menos mais 2 jogos, o que é frustrante, né? Porque o Bontempo poderia muito bem fazer essa função do Vitor Hugo nessa trinca de meio campo do Vojvoda. O Barreal pode fazer, o Rincon, que é um pouquinho mais defensivo, o Rian ou o próprio William Arão, que está perto de se recuperar da lesão da panturrilha. Para terminar esse vídeo, que hoje vai ser um pouco mais curto que o normal, pelo visto, quero falar sobre a entrevista polêmica do Gil à Record, uma entrevista um tanto quanto peculiar no dentista, né? Ele anuncia ali de alguma forma a aposentadoria,
e depois ele disse que se sentiu traído, né, pela comissão técnica do Santos, que foram as piores semanas da carreira dele, uma carreira super longeva de quase 40 anos, cheia de percalços. Ele disse que os piores momentos, as 2 piores semanas, foram as últimas antes de topar rescindir o contrato. Aí alguns bastidores. Logo depois dessa entrevista, o Gil vai às redes sociais e diz que vai parar, mas que vai anunciar isso com calma, no melhor momento. Nesta terça, no final da noite, ele vai dar uma entrevista ao Podpah. Eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo, se na terça, na quarta ou em outro dia, mas o Gil já pode ter falado ou vai falar, e aí sim ele deve abordar sua aposentadoria com mais calma, num contexto normal de entrevista, talvez explicar melhor por que ele se sentiu traído. Mas eu fui falar com pessoas próximas ao Gil e elas reforçaram essa posição do Kleber Xavier, da sua comissão técnica, de que o Gil estava fora. Então o Gil volta, faz aquele jogo ruim contra o CRB, perde espaço. Depois, diante dos problemas físicos, o Gil volta a jogar, o Santos vence o Cruzeiro, e aí o Gil fica fora contra o Vasco. Diz o Gil que ele treinou a semana inteira. Essa versão não é confirmada para mim pelo Kleber Xavier. Eu não falei diretamente com o Kleber Xavier, tá? Mas as pessoas que ali estavam me disseram que não, que o Kleber testou sim o Luizão, que a única certeza era o Luan, que também tinha apresentado um probleminha físico durante a semana. Então, o Gil ficou muito chateado porque vinha bem contra o Cruzeiro, porque o Santos, entre aspas, pede para ele jogar, porque estava caminhando talvez para essa aposentadoria, e depois fica fora do jogo, que é quando ele teria decidido parar e topa ali aquele acordo de rescisão do contrato antecipado, né? O contrato terminaria em dezembro. As pessoas da comissão técnica, pessoas próximas ao Kleber Xavier, dizem que não houve trairagem com o Gil, que houve decisão técnica, que o Gil sabia que ele não jogaria, que ele treinou sim em alguns momentos, mas que em outros treinou o Luizão, que se surpreenderam com essa declaração, que isso não é o Gil, e que a comissão técnica foi super compreensível quando o Gil se ausentou dos treinos. Ele ficou uns bons dias fora para resolver questões familiares. Aí as minhas fontes disseram, pô, a gente foi traíra quando eu tirei ele do time, mas a gente não foi traíra quando ele se ausentou e a gente topou de boa. A gente não multou ele, a gente não fez nada. A gente entendeu o problema familiar, cuidou dele, se preocupou. Então o pessoal ficou chateado com essa declaração do Gil. E acredito que o Gil vai falar com um pouco mais de sobriedade sobre o que aconteceu. Não foi uma entrevista muito pensada, foi ali uma resenha no dentista, né, junto com a equipe de reportagem da Record. Então o Gil, que é um cara tranquilo, que sempre sai pela porta da frente dos clubes, deve dar uma declaração um pouco mais ponderada sobre a saída do Santos. Acho difícil que ele reforce esse discurso de trairagem, mas vamos ficar atentos nessa e em outras entrevistas possíveis do Gil, que vai falar ao Podpah. Mas para trazer esses bastidores, o Gil acha que foi trairagem, que foi o motivo final para que ele se decidisse pela aposentadoria, já quem trabalha no Santos fala, cara, não, a gente foi super legal com ele em vários momentos, são decisões técnicas, o Gil também não vinha muito bem. Enfim, bastidores do futebol, lembrando que o Santos foi quem segurou o Gil, né? Que por mais de uma vez havia decidido pela aposentadoria, isso não, eu preciso de você, fica, cumpre o contrato, fica. E aí quando o Gil decide ficar, joga, sente esse gostinho de ser titular e depois sai, ele se sente traído. Já a comissão técnica que estava ali naquele momento com Kleber Xavier, crê que foi uma decisão natural de trabalho, que isso não é trairagem e se surpreenderam com a entrevista do Gil. Beleza? Obrigado a quem assistiu até o final. Peço para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E inscrito ou não, que você curta, comente, dê o hype, ative as notificações e também cogite se tornar membro deste canal para ter acesso a vídeos e lives exclusivos ou até um grupo no WhatsApp comigo. Beleza? É isso. Boa continuação de semana a todos e até o próximo vídeo.